Olá pessoal, estão me vendo? Estou bem aqui. Muito bem, saudações. Chegou o momento da gente gravar a nossa primeira aula assim, à distância, de forma virtual, mas de forma virtual somente esta aula. Eu vou dar uns avisos muito rápidos, depois eu vou repetir estes avisos no final desta aula. Estes mesmos avisos vão estar no AVA da Uniateneu, no ambiente virtual de aprendizagem, lá no fórum, que vocês vão poder acessar, ok? E provavelmente eu vou colocar esse aviso também no grupo de WhatsApp, para ficar para vocês várias possibilidades de acessarem este conteúdo. Lembrando que este conteúdo, esta aula em PDF, a aula, não a gravação, a aula em PDF continua sendo postada lá no portal do aluno, ok? Continua sendo postada o PDF. Esta aula gravada, a gravação da aula, para você assistir quantas vezes você quiser, vai ser postada no YouTube. E eu vou colocar, claro, depois de eu mandar lá para o YouTube, ele vai gerar um link, e esse link eu vou disponibilizar aí no fórum. Vou disponibilizar também no WhatsApp, ok? Então, quando vocês receberem a mensagem, tanto no fórum, mensagem escrita, tanto no fórum quanto no WhatsApp, já vai estar o link desta aula para você assistir. Depois que você assistir essa aula, você vai me encontrar num grupo que eu criei, um grupo VIP lá do Facebook, ok? Também vou colocar o link convidando você para este grupo, ou seja, você vai receber o link, você vai clicar, o link é um convite, você vai clicar e vai, entre aspas, pedir para entrar no grupo, vai estar autorizado, praticamente de forma automática, vai estar autorizado, e aí você vai entrar no grupo a partir das 8 horas, ok? E depois no final eu ainda continuo atendendo você pelo AVA, ok? Então, resumo dos horários. 6h50 é o mesmo horário da nossa aula presencial. Mesmo dia, hoje é segunda-feira, então todas as segundas-feiras que durarem essa quarentena, todas as segundas-feiras, 18h50, vocês vão entrar no AVA. Lá no AVA vai ter uma nova mensagem, vocês vão clicar na aula que foi gravada antecipadamente. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou gravando essa aula hoje, segunda-feira, deve ser pouco mais de 14h. Eu estou gravando a aula. Depois que eu finalizar, eu vou subir a aula para o YouTube, vai gerar um link e aí você vai ter acesso à aula gravada. A minha proposta é que você entre no AVA 18h50, 19 horas, e até às 8 horas da noite você vai ter este tempo para assistir a aula que eu gravei. Assistindo a aula, você vai fazer anotações, você vai se questionar, vai desenvolver perguntas, anota tudo. Depois que você faz o exercício, tem alguns exercícios, por exemplo, nesta aula, em outras provavelmente devem aparecer exercícios também. Então, o que você vai fazer? Das 7 até as 8 da noite, assiste a aula e anota e faz os exercícios. Das 8 às 9, você vai ter comigo no grupo do Facebook, ao vivo, vai ter um link para você entrar neste grupo. Depois que você entrar no grupo, a primeira vez, automaticamente você já está dentro do grupo e tudo aquilo que eu postar neste grupo você vai receber, ok? Professor, eu não tenho Facebook. Olha, nesse momento a gente está testando o Facebook. Inclusive eu testei o YouTube, mas deu muito problema, provavelmente por conta da minha máquina ou alguma coisa relacionada com a internet, alguma coisa nesse sentido. Eu precisava ser ágil, então eu descobri que no Facebook daria certo. Professor, eu continuo perguntando, eu não tenho Facebook. Tenta baixar.
Mas eu fiz um teste para quem não tem Facebook, me parece que você entra normalmente pelo link que eu te mandar, mesmo sem ter o Facebook. Você simplesmente não vai interagir comigo através do chat, não é? Lá do espaçozinho para você digitar as suas considerações, suas perguntas, seus comentários. Você só vai poder assistir a aula ao vivo. Mas eu não sei, hoje em dia, quantas pessoas não têm as redes sociais como o Facebook? Não é? Então faz uma forcinha, tenta baixar o Facebook para você interagir. Não quero baixar, professor. Tudo bem, você não baixa, mas você assiste de qualquer forma entrando no link que você vai receber. Ok? Eu fiz um teste ontem e deu certo. Uma pessoa que não tinha também o Facebook. Ok? E depois da aula ao vivo, eu assisti a aula gravada, entrei no grupo, fiquei com o professor até as 9 horas e depois? Bom, depois eu continuo online, mas no AVA, no ambiente virtual, ok? Até 9h40, das 9 às 9h40, respondendo questões lá no AVA. E aí o AVA também tem um chat lá, e aí através da digitação. Ok? É um teste, tá certo? Pode ser que eu amplie o tempo, diminua o tempo em algum desses momentos, mas nesse primeiro encontro, este é o recado. Estas são as informações que eu tenho para passar para vocês, ok? Vamos repetir. O aluno entra 18h50, 19 horas. Entra onde? No AVA, no fórum. Vai ter um fórum lá na tua disciplina, alimentado por mim. Nesse fórum vão aparecer todos esses avisos que eu estou dando verbalmente aqui. Lá vai aparecer o link da aula gravada. Você vai acessar a aula gravada e vai assistir até 8 da noite. Vai fazer os exercícios, vai fazer as anotações de praxe que você faz. E depois, terminou 8 horas, terminou o horário das 7 às 8, 8 horas eu entro no Facebook. Também vai ter no fórum do AVA um link convidando você para entrar no grupo que eu criei dentro do Facebook. Lá neste grupo, somente as pessoas que estão neste grupo é que vão poder assistir a aula ao vivo, que na verdade não é uma aula, é um momento em que eu vou ficar respondendo as dúvidas, as perguntas, os questionamentos de vocês, ao vivo, ok? Eu vou poder interagir por vídeo, professor? Não neste momento. Vamos testar o chat. Então você vai perguntar pelo chat e eu vou responder ao vivo através da transmissão, ok? E depois, professor? Até 9 horas nós ficamos ao vivo. Depois das 9 às 9h40 da noite, eu fico no AVA, respondendo lá as questões, mas de forma a digitar as questões. Vocês digitam e eu respondo também digitando. Ok? Lá também tem um chat. Até 9h40. Em resumo do resumo, eu estarei com vocês online no AVA das 18h50 até as 21h40, sem sair. Mesmo quando você estiver assistindo a aula gravada, eu estarei no AVA. Quando você estiver junto comigo ao vivo no grupo do Facebook, eu estarei no AVA. E depois também estarei no AVA. Ok? Muito bem, vamos para a nossa aula. Autoconhecimento e carreiras. Para os alunos que vieram na semana passada, foram 7 alunos. Eu disse para eles, e vou dizer para vocês aqui também, que nada ia se perder. Eu ia retomar a aula, que é a aula de número 6, esta é a aula de número 7, como vocês estão vendo. Eu ia retomar a aula, aprofundando alguns pontos, passando os exercícios e cobrando os exercícios de vocês para hoje também. Do mesmo jeito que a gente faria em sala de aula os exercícios, nós vamos fazer, vocês vão fazer ao longo desta aula. Ao longo do período, das 19 horas que você
começou a assistir a aula até às 8 da noite, às 20 horas. Professor, não deu tempo, não tem problema. Esses exercícios eles vão ficar para a gente ir completando ao longo da semana também. Tá? Na aula que vem a gente verifica a possibilidade de todo mundo já ter feito o exercício. São muito simples, não é? Não é para medir conhecimento ainda. São exercícios que vocês devem praticar a teoria, tá bom? Então, vamos lá, turma de logística. As fontes continuam do livro, não é? Do livro em PDF que vocês receberam também. Quem não recebeu, dá um alô, pede para o colega manda para você, ok? Estamos falando então de carreiras e é no apêndice B do livro, entre estas duas páginas aí. Muito bem, vamos começar com um falou e disse aqui do Aristóteles. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Essa frase eu trago não só para enfeitar a nossa aula, até que poderia ser, não é? O grande grego Aristóteles, para você se situar cerca de 300 anos antes de Cristo, não é? Isso é super importante para a aula de hoje. Na verdade, é super importante para todas as aulas. Olha só, vamos dividir a frase. Somos o que repetidamente fazemos. Ok? Então, de tanto fazermos, ficamos bons. Simples assim. E aí vem o Aristóteles. A excelência. O que é a excelência? Aquilo que a gente admira nas pessoas, que as pessoas fazem bem. São excelentes naquilo. Alguém que fala bem, escreve bem, toca bem, joga bem, alguma coisa que faz bem. A gente chama de excelência. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Ou seja, a pessoa faz algo muito bem feito, não porque ela nasceu para fazer aquilo muito bem feito. Pode até existir casos assim, mas a imensa maioria, 99,99% das pessoas, eu, você, todos nós, podemos chegar à excelência daquilo que fazemos bem, tornando isso um hábito. Em outras palavras, se eu faço bem uma coisa é porque eu já fiz muitas vezes e isso se tornou um hábito. É muito possível que eu tenha errado milhares de vezes para chegar a começar a acertar. E aí, sabendo o caminho das pedras, eu vou só melhorando, até me tornar um excelente naquilo que eu faço. Então, é um hábito. Liderança, um hábito. Lembra das habilidades? Comunicação, um hábito. Lembra das habilidades? O que mais que tem lá nas habilidades? Ter pensamentos flexíveis, um hábito. Hábitos. De tanto fazer hábitos. Você levanta, escova os dentes. Um hábito. Você levanta, escova os dentes, toma um café, pega o mesmo ônibus ou pega a mesma estrada de carro. Um hábito. É automático. Você dirige. Você não fica pensando, agora eu vou trocar a marcha, agora eu vou pisar na embreagem, vou pisar no acelerador. Tudo é uma questão de hábito. Você faz aquilo já automaticamente, é um hábito. Então o Michael Jordan, aquele jogador famoso de basquete, acertava as cestas como quem brincava. Mas é um hábito. Ele não começou assim. É só você ler um pouco da história dele. Ele fala das milhares de vezes que ele tinha que fazer e errava. Não é? Então vamos repetir a frase? Somos o que repetidamente fazemos. Se fazemos muitas coisas boas e isso se torna um hábito, nós vamos continuar a evoluir sempre. Agora a gente tem que tomar cuidado porque existem os hábitos bons e os ruins. Os bons são as virtudes. Virtus, forte, do latim. Virtude, aquilo que nós fazemos de bom, coisas boas, fazer o bem, não é? E os hábitos ruins, os hábitos negativos que podem prejudicar a nossa vida, a vida das outras pessoas, que são os vícios. Então, tanto eu posso fazer uma coisa muito bem, ruim, fumar, não é? Quanto eu posso fazer muito bem uma coisa
boa. Isso é que o Aristóteles está dizendo. E o que é que isso tem a ver com a nossa aula? Ora, a nossa aula fala sobre posicionamento de carreira, não é? E para eu me posicionar bem, eu tenho que ter hábitos bons. Hábitos que façam com que a minha imagem, o meu interior, aquilo que me cerca, seja bom, evolua sempre, cresça sempre, sempre e sempre. E é isso que nós queremos com a nossa disciplina, não é? Carreira, qualquer trabalho remunerado ou não, realizado durante um período. Se você faz alguma coisa que se encaixe aí, você tem uma carreira. Então, não é só carreira de médico, de advogado, de engenheiro, de professor, de jornalista. Carreira é tudo aquilo que você faz de forma remunerada. Agora você precisa fazer uma coisa bem feita, fazer uma boa gestão da carreira, fazer a carreira crescer, evoluir, ok? Isso você pode ler mais na página 459 do apêndice B do nosso livro digital que eu te mandei, tá bom? Vamos à notícia do dia, que tem a ver com a nossa aula de hoje. Olha, a aula de hoje fala de carreira, mas de um contexto mais amplo. Falar de carreira, vamos falar todas as aulas. Mas lembra da nossa lista? Algumas, foram 2 listas pelo menos, a nossa lista de habilidades, aliás, a segunda lista eu vou mostrar agora, nossa lista de habilidades, não é? Pensamento flexível, comunicação, resolver problemas complexos, lá são 10. Eu vou mostrar algumas outras dessas habilidades. Então, falar de carreira nós vamos falar em todas as aulas, porém nós vamos focar em algumas aulas, nós vamos focar em todas as aulas 1 ou 2 daquelas habilidades, ok? A de hoje é autoconhecimento, já vou adiantar, não é? Vamos ver aqui que eu tenho uma notícia do dia. Tá vendo essa mãozinha aqui? Essa mãozinha aqui que você está vendo é para você clicar no seu PDF. Quando você baixar o seu PDF, você clica com essa mãozinha aqui e aí você vai ter acesso à reportagem, à notícia, ou a um vídeo, ou a um áudio, algum conteúdo extra que está vinculado à imagem. Só procurar a mãozinha e clicar aqui na imagem, tá bom? Tá vendo que está aparecendo aqui, ó? Eu clico aqui e já aparece o link aqui. Muito bem, vamos lá a esta reportagem. É esta aqui. Eu vou ampliar um pouquinho. Muito bem. Aquela mesma imagem, reportagem. Estas 10 profissões devem desaparecer. Vamos refletir um pouco sobre o conteúdo teórico, mas baseado na realidade do mercado. Lembra que a nossa aula é sempre assim. Nós temos o conteúdo teórico, que vai ser utilizado, por exemplo, para as avaliações, é utilizado porque está lá na ementa, mas a gente não fica com o conteúdo teórico. Nós temos que visitar a prática do mercado lá fora. E é isso que eu convido vocês a fazer agora, através desta matéria super interessante. Eu não vou ler, claro, vocês vão ter a matéria para ler, se aprofundar, façam isso, invistam alguns minutinhos, a matéria é muito boa, muito legal, fala sobre as carreiras. E afinal de contas, o foco grande é que todo esse conteúdo, os dados que essa matéria traz, lembra dos dados? Dados, informações, gerando conhecimento para a tomada de decisão, isso também não muda, ok? Dados, tem vários dados nessa matéria. Informação, a própria matéria é a informação e a gente vai dissecar parte dela. E utilizando essas informações, eu me torno com um conhecimento a mais para tomar as minhas decisões no caso da minha carreira. Então vamos lá. Trata-se de um relatório, tá aqui, ó, relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future Jobs, afirma que 65% das crianças que estão no primário hoje terão uma profissão completamente nova no futuro. Ou seja, a gente nem sabe naquilo que os nossos filhos vão trabalhar. Que interessante. Vamos lá. Mais dados. Até 2030 espera-se que a taxa de desemprego global salte cerca de 4 vezes. Assustador, não é? Dos atuais 4,9% para 20% de pessoas desempregadas. A gente vai refletir sobre isso. Também colaboram nessa pesquisa dados da UNB, ok?
que afirmam, o estudo da UNB afirma que 30 milhões de vagas com carteiras assinadas seriam fechadas até 2026. A Universidade Federal do Rio de Janeiro também colabora, não é? Veja só, aqui a gente pode ver algumas das profissões e as probabilidades aqui do lado que essas profissões podem acabar. Começa com aquela que tem maior probabilidade, operador de caixa. A gente já comentou isso em sala de aula. Operadores de caixas de supermercado estão com os dias contados. Como já estiveram com os dias contados e realmente acabou, o trocador ou cobrador de ônibus. Na verdade, não tem mais. Ok? Qual é a certeza de que isso está acontecendo, de que isso vai acontecer? Porque já está acontecendo, ok? Então, várias profissões, começa com operador de caixa, assistente administrativo, auxiliar de escritório, alimentador de linha de produção, vendedor de comércio varejista, em outras palavras. Claro que aqui pode haver uma mudança ou outra, mas qual é a importância, qual é o pensamento mais importante aqui? Todas as ações, todas as execuções, tudo aquilo que pode ser executado por uma inteligência artificial vai ser executado, não tenha dúvida. As empresas não vão deixar de ter um trabalhador 24 horas, que é a inteligência artificial, ou algum tipo de robô, alguma coisa nesse sentido, não é um braço mecânico, alguma coisa nesse sentido. As empresas não vão deixar de ter uma inteligência artificial fazendo o trabalho para deixar de demitir. É claro que elas vão demitir, não é? Mas, tudo bem, deixa a empresa de lado, que não é o nosso foco. Nosso foco é a carreira, é o profissional. O que o profissional deve fazer diante de um quadro como esse que a gente está vendo aqui, não é? Operador de caixa, aí desce, vigilante, motorista de caminhão, professor, tem até o professor aqui, faxineiro, enfim. Aqui são as probabilidades de uma pesquisa, ok? Como eu disse, pode mudar para mais ou para menos. Outras profissões devem entrar nessa lista. Mas o que é mais importante, no nosso caso de gestão de carreiras, é que nós não podemos ficar olhando isso acontecer com as nossas carreiras. Eu posso ir contra isso? Não pode. Não pode. Ok? É uma mudança global, é uma mudança de comportamento das empresas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Em que sentido? Me preparar. Preparar a minha carreira. Me posicionar. Vamos abrir um parênteses super bem-vindo. Esse tempo todo que a gente acaba ficando de quarentena, o que você vai fazer? Se você tem algum tempo livre, dependendo do teu trabalho, o que você vai fazer? Vai ficar na Netflix, assistindo série uma atrás da outra? Aí não dá. Vamos aproveitar esta chance. É uma chance. Vamos aproveitar do limão e fazer uma limonada. Ok? Vamos aproveitar para potencializar o nosso conhecimento. Ler um livro, ler um e-book, ver um vídeo, assistir a aula uma, duas vezes, procurar outras aulas, procurar outros conteúdos, ler reportagens, acessar podcasts, ficar fazendo constantemente a tua capacidade de gerar conhecimento. Lembra daquilo que eu expliquei? A inteligência competitiva, dados, informações, conhecimento. Aprofunda isso, dados, informações e conhecimento, fica buscando isso constantemente, dia a dia. Para quando acabar, e isso vai acabar, com a graça de Deus isso vai acabar, não vai ser para sempre, mas cedo ou mais tarde, quando terminar, você já é uma outra pessoa, é um outro profissional, mais qualificado, mais capacitado, vai aprender coisas que você não aprende. O YouTube tem trilhões de tutoriais para você aprender várias coisas. Um idioma, quem sabe? Hein? Pensa bem nisso. Fecha aspas. Não é? Então, a reportagem ela fala sobre outras coisas, como a transição de sucesso. Como você faz para ter uma transição de sucesso? Tem várias dicas legais aqui, ok? Mas o mais importante que eu quero chamar a atenção, leiam a reportagem, leiam, que é muito interessante. As habilidades de transição, porque entra em sintonia com aquilo que a gente está dando desde a primeira aula. As habilidades, porque elas são importantes para o novo profissional. Não é? Lembra, nós temos as soft skills, que são as habilidades de comportamento altamente necessárias hoje em dia, cobradas hoje em dia. Se você não tiver,
paciência, vai ficar de fora. E do outro lado ainda é cobrado as hard skills, que são as habilidades de execução, que são essas habilidades que estão, naquelas profissões que a gente viu, estão perdendo forças para as pessoas, estão ganhando forças das habilidades da inteligência artificial. Então, hoje em dia não adianta só você saber fazer. Por quê? Porque dependendo da tua profissão, a inteligência artificial faz tão bem ou melhor do que você. E você vai ser trocado por isso se você tiver só hard skill, só habilidade prática. Então você tem que ter habilidade prática, que é isso que a faculdade, de uma forma geral, ela gera no aluno, e também tem que ter hoje em dia, desenvolver, correr atrás, fazer cursos paralelos à habilidade de comportamento, que são as soft skills. Você está tendo sorte de ter uma disciplina na tua cadeira, no teu curso, no caso de logística, que não vai tratar somente o teu curso de logística. Você tem sorte de estar na Uniateneu por isso, que não está tratando somente da hard skill, que é necessário para a logística, mas também da soft skill. Perceberam? Nossa disciplina aqui é soft skill 101%, não é? Então vamos lá, habilidade para a transição. E aqui tem uma outra lista. Eu falei de uma segunda lista na abertura da aula. Esta é a segunda lista, aquela primeira lista que eu mostrei em sala de aula. E essa segunda lista, existem tantas outras listas, mas vocês vão perceber que esta lista aqui, ela está em sintonia com aquela lista de lá que eu trouxe na sala de aula, que daqui a pouco ela vai aparecer na aula de hoje também. Então vamos lá, flexibilidades, aliás, habilidades. Flexibilidade cognitiva, aqui tem aqui uma explicaçãozinha dela, não é? Flexibilidade cognitiva, capacidade para negociar, saber encantar clientes, todas as habilidades que devem ter, a pessoa deve ter comunicação, por exemplo, ter um pensamento flexível para mudar as coisas, mudar o pensamento, julgamento e tomada de decisões, inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Não é? Tá aí uma listinha que, unindo com aquela lista que eu mostrei para vocês, dá uma baita de uma lista super legal. Algumas habilidades se repetem lá e aqui, não é? Mas o importante disso, o que é o importante disso? Isso é super importante para um exercício que você vai fazer. É o segundo exercício de hoje que você vai fazer. Ah, não vai dar tempo, não tem problema. Esse exercício ele é recorrente. Ele é recorrente, ou seja, toda aula a gente vai poder voltar nele, tá bom? Um exercício sobre metas. Então, nós vimos que esta matéria é de 20 de janeiro, quer dizer, uma matéria atualizada, bem atual, não é? Falando sobre aquilo que a nossa teoria fala, sobre a possibilidade de você fazer um gerenciamento de carreiras. Ok? Então, de novo, leia a matéria, tá bom? Leia a matéria e você pode trazer as suas dúvidas, os seus comentários logo mais à noite, das 8 às 9 da noite, no nosso bate-papo ao vivo, online, pelo grupo VIP que eu criei lá no Facebook. Fica ligado no link que já deve ter sido postado aí no fórum do AVA, tá bom? Vamos voltar ao nosso visual de aula. Muito bem, nosso visual de aula. Já vimos essa matéria. Agora vamos falar sobre uma coisa super interessante que é o mindset. Você já deve ter ouvido falar em mindset. Mindset nada mais é do que mentalidade, é a forma de você pensar, ok? Encara com essa tradução. Mindset, segundo Carol Dweck. Carol Dweck é uma especialista mundialmente conhecida porque ela escreveu um livro, Mindset, a nova psicologia. Poxa, eu nunca lembro disso aí. Mas vamos fazer aqui uma pesquisa. Nova psicologia, vocês estão vendo tudo que eu estou digitando aí, ó. Mindset, livro. Esse aqui. Ó, cliquei na Amazon. A nova psicologia do sucesso. Tá aí na Amazon, tem. Kindle 27, 39, não estou fazendo propaganda da Amazon, não é? Mas vamos lá.
O que eu acabei de fazer aqui foi uma busca de informação. Eu tinha um dado na cabeça, não é? Ah, existe um livro, existe uma autora, mas eu não lembro o nome do livro, vou lá buscar a informação. Acabei de fazer ao vivo para vocês a inteligência competitiva. Mas voltamos lá, vou deixar aberto aqui caso a gente precise de uma nova consulta. Voltando à nossa aula. Aqui. Voltando à nossa aula. Então, a Carol Dweck, naquele livro, ela fala direitinho, aliás, eu estou lendo esse livro, sobre o mindset fixo e o de crescimento. O que é que eu posso passar para você de forma bem sucinta? Existem aí dois tipos, como vocês estão vendo na figura. Segundo as pesquisas, nós temos os dois, ok? Só que nós alimentamos mais um do que o outro. O mindset fixo é o negativo e o mindset de crescimento é o positivo. Vamos ver alguma característica. E eu já quero, porque a aula de hoje fala de autoconhecimento, enquanto eu estou explicando um e o outro, eu quero que você tente se encaixar diante do jeito que você é, como pessoa, como profissional, diante do seu comportamento, diante do seu comportamento à frente de problemas. Dá uma olhada, escuta direitinho e veja onde você se encaixa, no fixo ou no decrescimento. Mindset fixo é aquele que crê que inteligência e habilidade são natos, ou seja, nasceu com a pessoa. Ah, não nasceu comigo, eu não sou inteligente nem criativo, paciência. Tem dificuldade em ver as próprias limitações, ou seja, se conhece mal. Evita desafios por medo de revelar fraquezas. Ah, eu não vou lá na frente falar, não vou lá na frente apresentar, mesmo que o professor esteja dando essa oportunidade, porque eu tenho medo de falar bobeira, tenho medo de ficar nervoso, nervosa, meu rosto vai ficar vermelho. Então a pessoa tem medo de se expor, não por timidez, ela tem medo de se expor porque ela não quer passar vergonha caso ela não saiba. Ok? Vaidade. Não é? Não crê que esforço possa gerar mudanças, ou seja, lembra do hábito, lembra do Aristóteles, de tanto a gente fazer, a excelência é o hábito, é o processo do hábito, de tanto o mindset fixo não acredita nisso. Ele acha que ou eu sei ou eu não sei, acabou-se. Não é? E por último aí, encara problemas sem esperança em resolver. É a velha história no popular. Pau que nasce torto, morre torto. Não é? Será que você se encaixa nisso aí? Ou você se encaixa no mindset de crescimento? Vamos lá. Mindset de crescimento. É um bom resumo isso aí, viu? Do livro da Carol. Crê no desenvolvimento da inteligência e da habilidade, ou seja, ao contrário do outro. Ah, eu não sei, mas eu posso aprender e aprendendo, se eu fizer várias e várias vezes, eu vou fazer bem feito. O mindset de crescimento acredita nisso. Busca aprendizado para superar as limitações. Eu não sei, vou aprender e vou estar melhor daqui a algum tempo. Abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Não tem problema, errei, passo uma borracha, aprendi com o erro, vou fazer melhor da próxima vez. Vê o esforço como um caminho de excelência. Vou me esforçar, está difícil, mas vou me esforçar que eu sei que o resultado vai ser bom. Enfrenta os problemas com entusiasmo. O óbvio, não é? A gente vai sair dessa melhores do que entramos. Nesse caso aqui da quarentena. E aí? Você se encaixou em qual? Eu vou dizer onde eu me encaixo. Eu, ao longo da minha vida toda, eu me encaixei no mindset fixo. Sem sombra de dúvida. Eu era desse jeito. Por quê? Porque o ambiente em que eu fui criado, o meu temperamento, tudo isso me levou a vida toda para o mindset fixo. Há alguns anos, poucos, viu? Poucos anos, eu mudei radicalmente para o mindset de crescimento, graças a Deus. Muito esforço, muito suor, muita lágrima, mudei para o mindset fixo. Por quê? Dentre 1000 motivos. Um deles era: eu quero desenvolver, eu quero crescer, eu quero ter o meu lugar no mercado. Ok? Então você se encaixa em qual? Já estamos na aula de autoconhecimento. Por que isso é importante? Porque se eu não me conheço, como eu vou saber os meus limites e como eu vou saber das minhas potencialidades?
como é que eu vou saber onde eu tenho que melhorar? E como eu vou saber onde eu já sou bom e posso melhorar ainda mais? Se alguém me convida para um trabalho e eu não me conheço suficientemente bem e aceito esse trabalho, lá pelas tantas eu vou encarar uma situação em que eu não me encaixo. Por quê? Porque eu não tenho aquelas competências. Posso desenvolver? Posso, mas nesse momento eu não tinha as competências. Acabo queimando o meu filme. Ok? De outro modo, alguém me convida para um trabalho e eu sei que eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu entro no projeto com muita tranquilidade e faço bem feito. Por quê? Porque eu sabia dos meus potenciais. Então você precisa, para ter uma gestão de carreira, independente de ser em logística ou em qualquer outra coisa, você precisa ter o mínimo de autoconhecimento. Na verdade verdadeira, larga a mão do mínimo. Tem que saber muito, muito sobre você, muito. Indo e voltando, muito. Ok? Vamos para o próximo. Conscientização. Você lembra que na primeirinha aula eu falei sobre conscientização. Deixa a ficha cair. O mercado hoje exige soft skills. Tá aí a nossa listinha que vocês viram diversas vezes e eu comentei. Dentro dessa listinha da conscientização, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Tá lá na ementa, em algum ponto lá da ementa, autoconhecimento. Então vamos lá, vamos falar de autoconhecimento hoje. Já estamos falando, né? Mindset fixo e de crescimento é uma pancada na moleira para a gente conhecer cada um de nós, ok? Se autoconhecer. E aí vem o primeiro exercício que eu quero que você faça. Simples. Eu tenho certeza que vocês já viram. Se não viram, vão entender de cara. O nome do exercício: conscientização sobre o seu autoconhecimento para a gestão de carreira. Tem que ter autoconhecimento para a gestão de carreira. Tem que ter autoconhecimento para um monte de coisa, mas especificamente para a gestão de carreira. Vamos lá ver? Tá aí. O exercício de autoconhecimento. É análise SWOT. Na análise SWOT pessoal. Você já fez análise SWOT? Provavelmente sim, não é? Está num curso de gestão. Mas, caso você não tenha feito, é muito simples. Vocês estão vendo esses quadrantes aí. Temos 4, não é? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aí do lado você vai fazer uma listinha, uma lista individual, claro. Pega aí uma folha, pega aí o caderno e você vai agora exercitar o teu autoconhecimento no papel. Tem que escrever, ok? Tem que escrever. Não é só pensar. Lá do Mindset Fixo, eu pedi para você pensar, visualizar. Aqui, escrever. Tá certo? Então faz uma coluninha, ou pega, faz um quadradinho e coloca lá, forças. Quais são as tuas forças? Aquilo que você faz bem. Aí tem umas perguntinhas aqui, ó. Tem umas perguntinhas só para orientar. Não leva muito a sério, não. Só para orientar. Resumo desse quadrante aqui, forças, o que você faz bem, aquilo que você tem competência, aquilo que as pessoas elogiam em você, cara, você faz bem isso, garota, você faz muito bem isso, ok? E que você sente segurança ao fazer. Do lado aqui, que não é tão importante para o nosso exercício, do lado aqui você vai encontrar o que? As oportunidades. Ou seja, oportunidades aonde? No mercado profissional. Essas forças, eu estou pedindo para você se autoavaliar, ter o autoconhecimento naquilo que você faz bem em termos profissionais, ok? Mas aqui do lado tem as oportunidades que você teria, ou tem, na verdade tem, as oportunidades que você tem usando a força que você acabou de dizer que tem. Entendeu aí? Se você é bom numa coisa, provavelmente o mercado vai te querer. Quais são as oportunidades, as boas oportunidades que o mercado, você olhando lá para o mercado, que o mercado te dá diante dessa habilidade que você tem, essa força? Embaixo nós temos aqui a fraqueza, as fraquezas. Basta você escolher pelo menos uma força, uma oportunidade. Uma fraqueza.
aquilo que você precisa melhorar, que você não tem, que você adoraria ter, que você sabe que é super importante para o mercado profissional ter esta habilidade. E aqui do outro lado as ameaças, ou seja, se eu não tiver esta habilidade, que eu não tenho, que eu sou fraquinho, se eu não desenvolver essa habilidade, se esta habilidade continuar sendo uma fraqueza para mim, qual é a ameaça que eu vou enfrentar no mercado profissional lá fora? Sacaram aí? Força, fraqueza. As oportunidades para força, as ameaças para fraqueza. Mas qual é a grande sacada? A grande sacada é de você identificar não a força, mas a fraqueza. Sabe por quê? Porque isso aqui é um exercício. E eu quero que você. E esse exercício está ligado ao exercício número 2. Professor, mas quais são as forças? Eu estou perdido. Quais são as fraquezas? Eu estou perdida. Vai nesta lista e tenta encontrar uma força que você tenha. Tenta encontrar uma fraqueza que você tenha ou algo relacionado. Algo relacionado. Ok? Vamos dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de aceitar um não. Um cliente vem, me diz um não, me dá um não, eu fico pé da vida. Ou meu chefe, o meu líder vem e me diz para fazer uma coisa, ou me chama atenção, meu colega me diz uma coisa que eu não gosto, eu fico pé da vida, só falta explodir, ou às vezes eu explodo mesmo, mas não tem essa habilidade, não explodir, aprender a receber ou não tem essa habilidade. Tem sim, tá aqui, ó, inteligência emocional. Opa. A inteligência emocional, número 6 aqui, ó. Então, às vezes, você não vai encontrar o nome literalmente da habilidade, mas você é inteligente, você vai pesquisar e você vai ver que determinado comportamento teu tem a ver com determinada habilidade que está aí. Além dessa lista, lembra da nossa outra listinha das 10 profissões? Vamos lá nela. Aqui, a outra listinha, ó, as habilidades. E você vai ler o que significa cada uma delas aqui do lado, tal. Com certeza você vai encontrar a habilidade que te falta. Vamos voltar lá no exercício. Opa! Entenderam? Muito fácil. Preencha pelo menos uma força e uma oportunidade no mercado que essa força te dá. Preencha pelo menos uma fraqueza e a dificuldade que você vai ter no mercado se você continuar com essa fraqueza. Reserva isso, porque a gente vai fazer depois um outro exercício que está alinhado com esse aí. Tá bom? Eu vou fazer aqui para vocês verem como é fácil. Eu deixei já prontinho aqui uma análise SWOT minha, real. Vou dizer para você, vou colocar em caixa alta porque fica mais fácil de vocês visualizarem aí. Tá bom? Vou colocar em negrito também. Vamos lá. Força. Bom, indiscutivelmente, eu gosto muito e me sinto muito à vontade em falar em público. Falar em público. Seja o que for. Uma palestra, uma aula, seja o que for. Vou abrir um parênteses aqui. Nunca foi assim na minha vida não, hein? Se eu tivesse me mantido no mindset fixo, eu estava danado. Porque essa habilidade de falar em público eu desenvolvi anos depois de já estar adulto, depois de, enfim, de estar no mercado de trabalho, eu percebi a necessidade disso e fui desenvolver, tá bom? Falar em público é uma força. Oportunidade. Bom, oportunidade está claro, né? Oportunidades, soft skills, ou as habilidades que o mercado quer. Uma das habilidades desejadas pelo mercado. Então, beleza. Estou bem na fita nesse caso, nessa habilidade, ok? Posso colocar mais de uma? À vontade. Não pode é não fazer. Tem que colocar pelo menos uma habilidade, ok? Então, habilidade aí, oportunidade, uma das habilidades desejadas pelo mercado. Qual é? A minha força, falar em público. Fraqueza.
tem que dizer a fraqueza. Não é? Qual é a fraqueza? Minha fraqueza está relacionada à simpatia. Simpatia. Vou colocar simpatia como... É verdade, não estou inventando não. Ok? Algumas pessoas não me acham simpático e eu acho que isso aí é negativo, mas depois que elas me conhecem, elas veem que é só o início, né? No início realmente eu posso não ser muito simpático. Por quê? Porque eu tenho um bom grau de timidez, então eu não chego nos lugares falando com todo mundo, sorrindo para todo mundo. Quando eu cruzo com as pessoas no corredor, eu às vezes passo batido, eu não cumprimento, ou eu não sorrio, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. E aí, algumas pessoas já me criticaram a respeito disso. Muito bem. Simpatia é uma ameaça. Isso tem a ver com o quê? Com a inteligência emocional. Eu tenho que vencer essa barreira, sorrir mais, ser mais afável, mais simpático com as pessoas. Acabou-se. Eu tenho que desenvolver isso? Tenho que desenvolver. Eu estou desenvolvendo? Estou tentando. Não é? Estou tentando. Então tá aí o nosso quadro. E é isso que você vai fazer. Simples, não é? Simples, porém muito provocativo. Por quê? Porque tem pessoas, a imensa maioria, tenho certeza, passa a vida toda e não sabe responder nada disso. São aquelas velhas perguntinhas da entrevista de emprego. E aí, me diz sobre uma qualidade tua. Aí a pessoa diz, eu sou... Como é aquela qualidade que todo mundo usa? Perfeccionista. Perfeccionista não entra nessa, né? Aliás, desculpa, não é qualidade, é fraqueza que as pessoas dizem. Fala uma força, eu sou isso. Fala uma fraqueza, uma fraqueza, eu sou perfeccionista. Me poupe, não é? Claro que isso não tem nada a ver, o entrevistador com certeza deve rir por dentro. Tem que dizer, uma fraqueza minha, eu coloquei simpatia, não é fraqueza, é falta de simpatia. Não é? É uma inteligência, a ameaça é uma habilidade de relacionamento. Qual é essa habilidade de relacionamento? Provavelmente é a inteligência emocional. É uma habilidade de relacionamento desejada pelo mercado. Que se eu não tiver, eu posso me dar mal. Captaram aí o exercício? Simples, não é? Aí vocês vão salvar esse exercício, porque o exercício número 2 de hoje tem a ver com ele. Sim, eu estava dizendo, tem gente que passa a vida toda e não se conhece. É terrível isso. Mas aqui você vai aprender, pelo menos eu vou te provocar a iniciar um processo de autoconhecimento. Ok? Voltando para a nossa aula. Onde é que está? Está aqui. Não é? Autoconhecimento. Vamos já para o exercício 2. Então, o teu autoconhecimento tem relação com esse exercício 2, que é o quê? Desenvolvendo a sua meta de aperfeiçoamento. Lembra da fraqueza que você identificou? Pelo menos uma. Eu identifiquei lá a falta de simpatia. Meta de aperfeiçoamento para a gestão de carreira. Se você acredita que o conhecimento, mindset fixo contra um mindset de crescimento. Agora você vai dizer para você mesmo qual é o mindset mais forte em você, o fixo ou de crescimento. Diante da análise SWOT pessoal, diante da fraqueza que você identificou, da habilidade profissional que você não tem, mas gostaria de ter, você vai desenvolver uma meta até o final do semestre. Meta esta que a disciplina vai tentar ajudar, pelo menos iniciar o desenvolvimento desta habilidade. Ok? Então nós temos até o final do semestre para desenvolver a tua meta. Mas eu prefiro que você escute agora e veja um vídeo áudio de um material bem interessante, de um site que eu sou assinante, ou seja, é um material só para assinantes, super importante no mundo dos negócios e tal, que você vai ter uma ajudazinha, um empurrãozinho para você refletir um pouco melhor sobre este exercício de apontar uma meta. Eu, por exemplo, até o final do semestre, preciso desenvolver
a simpatia. E você? Só com o tempo que você vai desenvolver essa meta, ok? Não é da noite para o dia, não. Mas a gente tem que começar e a gente vai começar agora nesse exercício. Dá uma olhadinha. O nome do camarada que vai aparecer aí é o Alan Costa. Ele é do AAA. AAA é uma espécie de hub, um grupo de profissionais que montaram um site e esse site ele manda notícias, informações, dados, conhecimento, vídeos, tudo ele manda para os assinantes ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no mercado nesse exato momento. Por isso que eu assinei, porque me ajuda a fazer o quê? A minha inteligência competitiva, dados, informações e conhecimentos todos num único lugar, que é esse AAA, tá bom? Vamos lá ver. É para todos prestar atenção no que ele diz. Mais ou menos no minuto 4, a gente vai saber um pouco mais sobre as metas através da dica que ele dá. Ele fez também algo parecido com isso. Ele vai responder uma perguntinha que eu acho interessante para vocês da logística, porque quem pergunta é do mundo da logística. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Pergunte ao AAA. Hoje, com a pergunta do nosso assinante Miguel Maza Mendes. O Miguel contextualiza a pergunta dele e me parece que esse contexto é importante para a gente entender o tipo de questionamento que ele nos apresenta. Ele fala o seguinte: comecei trabalhando nos Estados Unidos por 3 meses, fiz 2 estágios, trabalhei em empresa júnior na Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhei por 2 anos em uma empresa, por 1 ano em outra, recebi proposta irrecusável, fiquei 4 meses até ser demitido e agora estou indo para outra empresa. Depois de trabalhar 4 anos com logística e 1 ano na parte comercial, não sei a certo do que gosto, apenas estou seguindo em frente. Como será o futuro de alguém como eu, sem foco por diversas experiências de curto período de tempo, sem ser especialista em algo? Gostaria de entender o tamanho do meu risco e em que eu deveria focar em estudar para ter sucesso. Só para lembrar a você, o que nós estamos falando hoje é de autoconhecimento. Essa pergunta se encaixa perfeitamente. Ou seja, o rapaz que faz a pergunta atira para todos os lados. Veja o que o especialista vai dizer sobre o perigo, em outras palavras, de não saber qual é o seu foco. Não é? Ou seja, não tem autoconhecimento, não tem foco. Continuando. Miguel, primeiro eu quero te dizer que você precisa diminuir a tua ansiedade. É muito comum, você não menciona a sua idade, mas eu posso deduzir que você seja um profissional ainda nos estágios iniciais da carreira, e é muito comum que nesses estágios a gente não tenha muita clareza a respeito daquilo que a gente quer. Ainda como um aspecto positivo da sua história, a gente está vivendo num mundo em que as profissões estão se transformando e muitas vezes se fundindo. Portanto, esse excesso de preocupação com a especialização para esse momento, ele não precisa ser uma obsessão. A gente tem muitas oportunidades surgindo e que podem utilizar determinados skills, determinadas habilidades, competências que foram utilizados nesses períodos curtos de experiência que você teve e que ali na frente podem ser úteis para alguma coisa. Quem diria que o Steve Jobs fazendo aula de caligrafia na faculdade, nos tempos de faculdade, poderia resultar nas letras e na tipografia utilizada nos sistemas operacionais da Apple, no Mac, no iPhone, etc. Então, muitas vezes as conexões podem não ser claras, mas no momento em que essas habilidades que você adquiriu até agora forem efetivamente úteis, você vai perceber que tudo vai parecer fazer sentido. Agora, do outro lado, me parece que esse excesso, esse padrão meio gafanhoto, né, pulando de um lugar para o outro, ele pode te trazer algumas consequências. A principal delas é que você passa a ser percebido, caso a sua intenção seja conseguir um emprego, por exemplo, você pode passar a ser percebido como alguém que não para em lugar nenhum. Isso
pode de alguma maneira afastar alguns empregadores de você, porque todo o processo de recrutamento numa empresa demanda recursos, a preocupação da empresa quando faz esse recrutamento sempre é encontrar a pessoa mais adequada para aquele perfil, e se esse investimento acaba se perdendo 3 ou 4 meses depois que o profissional começa a trabalhar, isso traz problemas para a empresa. Então, eu tenho algumas dicas, né? A primeira delas é que você talvez busque encontrar de uma maneira um pouco mais clara aquilo que você entenda ser o seu propósito do ponto de vista da sua carreira profissional. Para onde é que você quer ir? Independente se é na área de logística, independente se é na área comercial, eu acredito que essas experiências pelas quais você passou possam te dar a condição de ter uma clareza um pouco maior sobre aquilo que você gosta, aquilo para o qual você está disposto, aquilo que você não gosta e aquilo para o qual você não está disposto. Eu acho que esse é o primeiro passo, é fazer um processo de reflexão, desligar, eu falo muito disso nas minhas palestras, né? É desligar um pouquinho esse piloto automático que você menciona, né? Eu só vou indo, vou andando, vou rodando e tal. Cuidado com isso, né? Eu batizo isso de síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é muito perigoso, porque ali na frente você pode olhar para trás e perceber que você não realizou nada daquilo que você eventualmente gostaria de realizar. Eu fiz um exercício numa experiência pela qual eu passei há alguns anos atrás, em que eu fiquei num monastério budista na Ásia, no monastério de Kopan, nos arredores de Katmandu, e eu passei uma semana vivendo uma vida monástica com os monges, meditando, estudando um pouco de budismo, e durante essa experiência no mosteiro, eu escrevi um obituário. É uma coisa meio mórbida, né, à primeira vista. Pô, escrever um obituário, mas você não tem ideia do quanto isso me ajudou a entender quais eram os meus reais objetivos de vida e qual era, de fato, o meu propósito. Parte dele eu realizo aqui conversando com vocês todas as semanas no AAA, levando, compartilhando conhecimento, algo que eu efetivamente amo fazer. Seu obituário, todo obituário começa no dia da morte de quem é o protagonista do obituário, e eu lá no monastério escrevi um obituário dizendo que hoje era dia 12 de maio de 2072, como se eu tivesse morrido aos 100 anos de idade, e eu comecei a contar essa minha história. Alan Costa nasceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 72, viveu em tal lugar, estudou tal coisa, trabalhou nisso, trabalhou naquilo, e naquele momento eu tinha 40 anos de idade, até os 40 anos eu estava escrevendo a história que eu já havia vivido. Dos 40 até os hipotéticos 100 anos com os quais eu morreria, eu tive que escrever uma história que eu não conheço. E esse exercício de você olhar em perspectiva a sua própria vida, para escrever a história da sua vida, de como você gostaria que ela acontecesse, te dá uma perspectiva completamente diferente, para que você seja capaz de perceber aquilo que você efetivamente gostaria que fosse a história a ser contada da sua vida quando você chegar lá na frente. Eu acho que isso pode te ajudar. E aí, a resposta ao final da sua pergunta, que é o que eu deveria estudar para isso, ela vai depender muito das suas constatações nesse aspecto. Existem habilidades hoje que a gente sabe que são habilidades permanentes e que não são perecíveis, né? Elas podem ser usadas numa série de coisas. Então, por exemplo, a capacidade de se comunicar é uma competência que qualquer pessoa tem que adquirir, porque a gente vive num mundo de ideias e a gente tem que aprender a divulgar essas ideias, a gente tem que aprender a convencer outras pessoas dessas nossas ideias, independente de sermos funcionários de uma empresa qualquer ou de termos a nossa startup, o nosso negócio. A gente pode falar aí de estudar usos para a inteligência artificial, a gente pode falar de estudar blockchain, que são tecnologias que claramente estarão em uso em vários setores da humanidade, em vários segmentos de negócio, e que seja lá aquilo que você for fazer, isso pode te ajudar. Mas para a gente entrar na especificidade a respeito do que você pode estudar, além dessas competências que são mais duradouras, isso vai depender muito, talvez, de você fazer esse seu exercício de obituário ou qualquer outro que lhe dê a possibilidade de enxergar a sua vida em perspectiva para identificar aquilo que você quer de fato fazer para que você possa se tornar a melhor versão de si mesmo nessa específica habilidade, nessa específica competência, nessa escolha que você vai fazer a respeito da sua carreira e da sua profissão. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, meu povo. Gostaram? Muito legal. Acredito que ajude, sim, um vídeo como este, um conteúdo como este. Você viu aí que essa é a tela do podcast que a gente acabou de ver, que na verdade não é um podcast, né? Eu transformei num podcast e tal, mas dá pra gente assistir o vídeo aqui muito melhor. Então,
é ver a sua vida em perspectiva. Vamos lá no exercício, né? Como é o exercício? Você vai identificar no exercício número 1 a sua fraqueza. Sua fraqueza é uma das habilidades que você ainda precisa desenvolver. E o exercício da meta é olhar a tua vida em perspectiva até o final do semestre. Então, qual é a habilidade, qual é a tua fraqueza que você quer ver desenvolvida ou pelo menos iniciada até o final do semestre? Esse é o exercício, ok? Requer um tempo para você, se você já tem esse autoconhecimento, rapidinho você vai desenvolver essa habilidade. Vai, aliás, apontar essa habilidade no exercício, não é? E vai se aprofundar no desenvolvimento dela. Nós vamos ajudar você, a disciplina, o conteúdo, as aulas, não é? Mas faça esse exercício de autoconhecimento, os dois. Número 1, análise SWOT pessoal. Pegue lá a sua fraqueza, procure na lista de habilidades qual é a fraqueza, qual é a habilidade que está em sintonia com a tua fraqueza e veja qual dessas habilidades, qual dessas fraquezas você quer desenvolver até o final. Então, a minha fraqueza foi identificada, a minha fraqueza é a falta de simpatia e eu preciso desenvolver a minha simpatia. Essa é a minha meta, é a minha vida em perspectiva até o final do semestre. Depois que você identificar, se você quiser dividir com a gente isso, fica à vontade. Se não, você pode dividir de forma particular comigo ou simplesmente não precisa dividir, ok? O importante é que você saiba que você tem uma meta a cumprir. Escreva isso, não deixe só na cabeça. Escreva, minha meta é tal coisa e até o final do semestre eu estarei desenvolvendo ou já terei desenvolvido a minha nova habilidade, ok? A nossa aula já está terminando, são cerca de 1 hora, 60 minutos de aula, eu pretendo fazer. Já passou o nosso podcast e tem uma leitura extra, que é uma leitura que você vai fazer, vai poder trazer o conteúdo dela, comentar. Professor, eu gostaria de comentar aquela leitura extra, sempre vou deixar uma leitura extra para você fazer. É o autor deste livro, não é este livro que você vai ler, é o autor deste livro, Paolo Gallo, e você vai clicar aqui, ó, a mãozinha, lembra da mãozinha? Clica aqui na ideinha e você vai ser transportado para essa leitura, que é uma pequena matéria, uma pequena entrevista com esse autor, RH do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre felicidade e carreira, se elas andam juntas ou não. É bem curtinha, dá para você ler numa boa, para você refletir, ok? Com seus colegas e tudo mais. Muito bem, acredito que a gente tenha finalizado, finalizamos. Para o próximo encontro, eu pretendo, se nada mudar, alguma coisa pode mudar, lembra disso. Próximo encontro, dia 30, aula 8, metas de carreira. A gente volta a esse assunto das metas. Storytelling, como a gente pode usar o storytelling para potencializar a nossa vida profissional. O novo currículo, vamos falar de currículo, bem interessante. LinkedIn, que é a grande plataforma que as empresas estão buscando os seus talentos, o LinkedIn. Posicionamento profissional, vamos continuar falando dele. O presencial e o virtual, como a gente consegue equalizar isso. E sobre as trilhas, que é um exercício, segundo a orientação da própria coordenadora, a professora Mirelli, que vocês vão fazer ao longo de todo o segundo bimestre, ok? Há uma divisão de turmas. Eu vou me aprofundar nisso com a Mirelli para trazer todas as informações para vocês, ok? Espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula assim, à distância. Não é um EAD, é algo que eu julgo muito mais dinâmico, ok? Porque a gente já se conhece de sala de aula, vocês já sabem qual é a minha pegada, o meu ritmo, é este ritmo que eu trago também para cá. Logo mais, depois que vocês já assistiram a aula, depois de vocês fazerem o exercício, logo mais, 8 da noite,
Esses horários todos podem mudar, mas a princípio, 8 da noite, eu espero vocês lá no grupo VIP do Facebook. Cliquem lá no link que já está disponibilizado aí no Fórum do AVA e a gente se vê ao vivo, onde você vai poder digitar no chat as suas considerações, suas perguntas, todos os seus comentários sobre a aula que você assistiu. E tudo mais que está acontecendo, estarei lá para responder tudo aquilo que eu sei responder. Ok? A gente se vê. Tchau.